No 4:35 tem que Nosso Senhor, Ele vai para outra margem. Esse negócio de ir para outra margem me chama muita atenção, e eu disse na Assembleia, porque esse negócio de Nosso Senhor está aqui, em Cafarnaum. De repente ele podia ficar em Cafarnaum, né? Lá na cidade grande, via muita gente de fora, estava tudo muito fácil, as notícias se espalhavam. Nosso Senhor não se acomodou aqui. Nosso Senhor de repente vai para o outro lado da margem. Ele está aqui, daqui a pouco ele vai para o outro lado. Começa tudo de novo. Ele não fica acomodado. Ele gosta dos desafios. Ele vai para um outro momento. Ele vai para uma nova oportunidade. Esse negócio do Evangelho dizer que Nosso Senhor vai para outra margem, para mim é um grande desafio para todos nós cristãos. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa fé. Estamos bem acomodados na nossa paróquia, no nosso grupo. Já fazemos quase tudo que nós aprendemos. Mas se nós estivéssemos aqui, ou estamos aqui, o que significaria agora viver o Evangelho de ir para uma outra margem? Implicaria provavelmente a gente fazer novos desafios a nós mesmos, a nossa fé, arriscar novas coisas, arriscar novas experiências, arriscar coisas que nós não fizemos. Mas de repente a gente vai para outra margem, a gente vai achar, podemos achar que nós vamos fazer uma nova experiência, fazer uma ousadia, e tudo vai ser muito legal. Mas o texto, ele diz exatamente o contrário. A turma vai para outra margem, mas o que acontece no meio do caminho é uma tempestade. É uma tempestade. O fato da gente também se deslocar para uma outra margem, nós devemos arriscar sim, não é? Tentar novos métodos, como João Paulo II falava da nova evangelização. Nós precisamos arriscar novos métodos, um novo jeito para poder pregar o Evangelho. Mas não significa que quando a gente tenta fazer essa experiência, que vai correr tudo muito bem, não. E se vier tempestade, se vier dificuldade, não é que a experiência não esteja valendo? Está valendo sim. Porque quando Nosso Senhor foi para o outro lado, o que os discípulos experimentaram foram dificuldades. Mas numa hora de turbulência, o pessoal se perturbou, mas de repente Nosso Senhor acalmou a tempestade. E é exatamente também dessa experiência, para a gente arriscar uma experiência nova. E saber que pode vir dificuldades, saber que podem vir tempestades, e que mesmo assim, Nosso Senhor está no barco com a gente, é que a gente precisa aprender a fazer o discipulado para a gente crescer na confiança no Mestre. Essa experiência de criar confiança no Mestre, me vem aqui a experiência que a gente fez de passeio de barco, na praia. Uma experiência muito simples, pelo barco. O mar que a gente foi estava calminho, estava tranquilex, né? Mas quando o barco fazia qualquer coisa, a gente se agitava, né? Ficava assim meio perturbado, o coração batia mais só. Imagine, gente, uma coisinha de nada, né? Já fica perturbado. Imagine os discípulos que estavam na tempestade. Mas aquilo também que a gente vivenciou de uma maneira tão simples no barco lá na praia, é também a experiência da vida. Essa na verdade, qualquer agitaçãozinha já está pirando, já está achando que o negócio está bem difícil. E às vezes é uma barulhozinha qualquer, gente. Não pode ser qualquer que não. Só vai dar uma balançada, mas a vida vai continuar normal aí como está. Mas é para falar como nós precisamos crescer na confiança. Temos aqui para frente no barco que quando Nosso Senhor saiu de um local da margem e foi para o outro lado do mar, chegou em Gerasa, quando mal desceu do barco, já estava endemoniado lá. Nós temos essas situações muito claras. Mal desceram do barco. Aqui, ó, 6:53. Mal desceram do barco. Aqui em Gerasa também aconteceu isso. Quando Nosso Senhor menos esperava. Ele só fazia botar o pé fora, estava nem para botar o pé fora, já estava a multidão lá e o negócio, a turba estava lá. E Nosso Senhor mal saindo, já tinha que começar um desafio. Isso também diz muita coisa para nós. Que a gente quer, talvez, descer do barco, né? Quer ir para o hotel, quer ir não sei para onde, quer relaxar nas espreguiçadeiras, como está agora, e depois vocês se espreguiçam nelas. Mas as coisas não é assim. Na missão, as surpresas que acontecem, ou as surpresas da vida, as surpresas da missão,
nós devemos estar atentos, porque às vezes, mal saindo de uma situação, nós já podemos entrar noutra, e essa outra situação é importante dentro do projeto de Deus na nossa vida, se a gente olhar com os olhos da fé. No 6,57 tem um negócio bem legal. No 6,57 47. 6,47, né? Tempo corre, né, gente? Tempo voa. No 6,47 tem um negócio bem legal. Está muito legal no Evangelho. Se nós formos ver no 6,30, primeiro temos a multiplicação dos pães. E depois, logo na multiplicação dos pães, temos Jesus caminhando sobre as águas. Na verdade, não dá para falar desse Jesus caminhando sobre as águas sem falar da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, eu já estive dizendo isso na missa, é um milagre que está casado com o caminhar sobre as águas. Às vezes, a gente tem mais atenção para a multiplicação dos pães, porque pão é pão, não é? A gente precisa comer todo dia o pão e tal, está ligado com a Eucaristia, a multiplicação dos pães é ensinada a Eucaristia, então é mais próximo para a gente. Já Jesus Cristo da sobre as águas é um negócio que parece mais fantástico, é difícil, é meio inconcebível a gente pensar assim, a gente se registra, a gente se liga mais à multiplicação do que provavelmente Jesus caminhando sobre as águas. Mas o milagre está ligado com o outro, porque o povo esperava o Messias. O Messias, ele tinha dois sinais a confirmar, segundo a tradição do povo. Ele tinha que renovar os sinais de Moisés. Quais eram os grandes sinais de Moisés? Moisés atravessou o mar vermelho a pé enxuto. O mar abriu e o povo passou. Então o Messias tinha que renovar o milagre de Moisés da travessia do mar vermelho. E outro, o Moisés foi aquele que deu o maná para o povo comer. O novo Moisés tinha que dar o pão para o povo comer. Então, quando Jesus multiplica o pão e quando Nosso Senhor anda sobre as águas, Ele está renovando os sinais de Moisés. Ele está dizendo: eu sou aquele que vocês estavam esperando. Eu sou aqueles que as profecias anunciavam. Os sinais da multiplicação dos pães e do andar nas águas para enxuto, eu estou fazendo. Então nós estamos aqui dentro de dois milagres que se completam na missão de Nosso Senhor. Mas eu vou me deter no milagre sobre as águas. É muito estranho esse texto, gente. Vamos ler aqui. Diz assim, ó. Logo em seguida, no 6,45. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcar-se dele para outra margem, frente a Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Estava em Betsaida. E deixando, ele foi à montanha para orar. Ele botou o povo para ir na frente deles, os discípulos, e ele ficou lá rezando. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. O barco lá navegando pelo meio do mar, da Galileia, como está aí, e ele lá rezando. Eu acho bastante interessante que diz assim: vendo que fatigavam a remar, pois o vento era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. São duas coisas que me chamam a atenção. Vendo que se fatigavam de remar. Ele não estava lá na praia? E o barco não estava no meio do mar? Como é que ele estava vendo? Eu não sei se ele estava conseguindo ver com os olhos dele, físicos mesmo, ou se ele era uma inspiração que ele estava tendo de oração. Eu acho estranha essa afirmação. Eles estão lá indo na frente, né? Mas diz: vendo que se fatigava a remar, pois o vento era contrário, pela quarta vigília da noite, ele se dirige caminhando sobre o mar. E o pior de tudo é que ele queria passar diante deles. Nosso Senhor ia caminhando, mas não ia esperar por eles, ia passar à frente. É muito estranho esse comportamento de Nosso Senhor, não é? Primeiro eu acho estranho que ele está rezando. Aí vem na cabeça dele: eu vou caminhar sobre as águas. É a fé de Nosso Senhor mesmo, né? Do Filho de Deus, Deus mesmo sabendo que tem poder para fazer aquilo. Deixa o pessoal ficar cansado, né? Vai pela quarta vigília da noite, diz que é 3 horas da madrugada. Eu gosto desse horário de 3 horas da madrugada para rezar, porque esse 3 horas da madrugada sempre me lembra que é o horário que Nosso Senhor sai para assustar o discípulo dele, né? Caminhando sobre o mar.
Então, ele sai caminhando sobre o mar, o pessoal começa a gritar, é um fantasma, não sei o quê. Aí tem de confiança, sou eu. E subiu para junto deles no barco, e o vento acalmou. E os discípulos ficaram cheios de espanto. Mas vemos e convenhamos, se a gente fosse ver uma pessoa caminhando sobre o mar, 3 horas da madrugada, a gente cansado, o que a gente podia pensar? Não é? É uma situação bastante complicada. Diz que os discípulos aqui, olha que uma cena engraçada, viu, gente? Até cômica. Vendo caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois viram e ficaram mortos de medo, atemorizados. Eles ficaram com medo da manifestação do próprio Cristo. Aí me vem também assim, que de repente, diante de uma manifestação de Deus, a gente também pode não entender e ficar com medo. Mas não é porque a gente fica com medo que não seja uma coisa de Deus. A gente tem que discernir isso aqui, porque de repente é o próprio Deus que está se manifestando para a gente. Mas aí me vem assim a pergunta, sabe? Mas por que será, não é? Por que será que Nosso Senhor fez esse milagre? Tipo assim, ele podia talvez dizer por menino, né? Por melhor, pessoal, eu vou chegar mais tarde, eu vou chegar andando, né? Vocês se preparem, fiquem tranquilos, que não vai ser nada demais. Mas o que foi que Nosso Senhor realmente desejou fazendo esse sinal? O texto de São Marcos vai diversas vezes repetir, como diz aqui, eles não tinham entendido nada a respeito dos pães, porque seu coração estava endurecido. Vai diversas vezes comentar que os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Foi preciso eles ver um sinal, ver outro sinal, e o sinal final da ressurreição, para eles poderem entender aquilo que de fato o Mestre desejava ensinar para eles. E vem diversas coisas também, que Nosso Senhor, aqui com esse sinal, tanto Ele está confirmando que Ele é o Messias, mas está levando os próprios discípulos a terem uma fé profunda nele, para poder continuar a missão. Porque sim, os discípulos precisavam aprender que Ele de fato era o Filho de Deus, mas não era simplesmente uma coisa intelectual, uma coisa que a gente faz um curso, agora eu aprendi que Nosso Senhor é o Filho de Deus. Não, era algo que eles precisavam deixar cair dentro do coração deles. Era o Filho de Deus, mas o Filho de Deus não é um qualquer um, é um que é o Filho de Deus, mas que manifesta uma realidade totalmente diferente para nós. Quando Ele está, as coisas mudam, Ele faz coisas inacreditáveis, coisas que nós não podemos imaginar que Ele pudesse fazer, que Deus... Então, é algo que o Senhor faz dentro de um processo de formação dos próprios discípulos. Aqui também diz para nós, não é? Que nós precisamos então passar por diversas experiências sofridas, maravilhosas, gostosas, dolorosas, para poder se deixar mesmo formar pelo Filho de Deus. E as experiências, por mais dolorosas que sejam, por mais maravilhosas que sejam, por mais estupendas que sejam, só vai ter sentido se a gente deixar esse mistério do Filho de Deus ir penetrando no nosso coração. Bom, para frente aqui, nós temos então a travessia subindo do barco do Amor. No 8,14 tem um negócio também bem legal. Eu vou desejar encerrar um momento. Depois eu vou passar a palavra para o Fernando. Tá bom? Então assim, tem um negócio no 8,14 que eu acho muito legal, que é continuando as viagens de barco de Nosso Senhor. Nós estamos numa famosa parte do Evangelho que é chamada Sessão dos Pães. Eu não sei se eu falei para vocês, eu disse para vocês, na parte do capítulo 6,30, entre o 6,30, capítulo 6, versículo 30 ao 8,26, é toda uma parte do Evangelho chamada Sessão dos Pães, onde nós chamamos diversa atenção para diversas situações do pão. Aqui nós temos uma situação do pão dentro da realidade do barco. Olha o que acontece. No 8,14. No 8,14 eu acho isso muito legal. No 8,14.
aconteceu a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães, estamos no capítulo 8, não é? E os fariseus fazem o sinal do céu. Depois, eles começam de novo uma viagem no barco. Aí diz assim: eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E lá no final ele vai dizer, depois desse milagre: nem assim vocês compreendem? Nosso Senhor está fazendo uma interrogação sobre a falta de abertura ou de compreensão daquilo que ele está falando. Mas o que me vem chamar a atenção aqui nessa parte é: os discípulos haviam acabado de presenciar um milagre. Seria normal que esses discípulos, que fossem pouco tempo, porque sobraram esse segundo milagre, 7 cestos com 7 pães, que eles pegassem algum cesto desse e colocassem dentro do barco, para poder manter, ou vamos dizer, para comer na hora de fome. Mas eles foram imprevidentes, eles não tiveram a cabeça, eles não tiveram a atenção. O que diz é: eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Que situação crítica, né? Aqui uma situação crítica de fome ou de falta de necessidade, de uma falta material, de uma necessidade material, que os discípulos estavam com tudo ali para resolver, falharam e de repente se botaram na boca quente. Foram fazer uma viagem com um monte de gente dentro do barco, com um pão para todo mundo. E eles ficaram um pouco atormentados com essa situação. Mas mesmo dentro da situação imprevidente dos discípulos, Nosso Senhor vai chamar a atenção que é preciso confiar na providência. Olha, cara, quantos pães a gente fez a primeira multiplicação? Sobraram quanto? 12 6. E na segunda sobraram quanto? E vocês ainda não compreendem? A gente pode dizer que não compreender muita coisa. Não compreender que ele de fato é aquele que está confirmando que ele é o Messias, ou então que se Deus estiver com eles, tudo de fato haverá de se resolver, a providência haverá de acontecer. Será que essa falta que vocês estão preocupados demais com esse pão? Não multipliquei tanto pão, esse pão será que eu também não posso multiplicar? Não, para que as coisas possam ser resolvidas? Então, Nosso Senhor chama a atenção aqui para a necessidade da providência. E eu coloquei também isso na Assembleia Paroquial no começo do ano. Nós estávamos para começar o barco e estávamos dizendo: olha, às vezes, para a gente começar uma missão, um trabalho de evangelização, a gente quer que todas as coisas estejam bem resolvidas, todas as coisas estejam tudo sob controle, as coisas materiais. A gente chega assim como um grande evangelizador que vai chegar num pequeno barco, um verdadeiro transatlântico, um verdadeiro barco, e mesmo para todo mundo chegar. A pessoa do Senhor é para lascar mesmo, né? Nós chegava num barquinho de nada, com 12, 15 pessoas para evangelizar, por um lado. Nós podemos dizer uma estrutura mínima, mas ele ia de um lado para o outro fazendo a missão que o Pai lhe confiou. E a gente que quer desejar que talvez não um barco, né? Que é uma verdadeira estrutura de navio, toda muito específica, porque se não tiver muitos, como é que ele vai se garantir? Ele vai sair aqui de Cafarnaum, vai para Betsaida, num barcozinho, a pessoa não vai nem acreditar que ele é realmente assim um profeta de peso, porque é um cara tão pobre, tão desmilinguido, tão sem condições. Então, isso também para dizer que para a gente começar uma missão, a missão de Nosso Senhor, a gente não precisa de grandes subestruturas, não. A gente precisa mesmo de fé na providência de Deus, e que Deus vai fazer essa palavra de Deus acontecer no meio do mundo, no meio da humanidade. Então, pessoal, com essas poucas palavras, a gente vê Nosso Senhor viajando e a beleza das viagens. Cada viagem acontece coisas maravilhosas, cada viagem que de fato ainda ficaram para a gente, não foram fatos que ficaram reservados lá, mas que ainda hoje nos ensinam. E diz também que se a gente se abrir, não é? Abrir o coração, nossa vida, para deixar Deus falar, Deus vai fazer muitas coisas acontecerem. Fernandinho, vamos ter que fazer, Fernandinho, meu filho. Você nos diz